Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal! Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Jennifer Farber Dulles nasceu no dia 27 de setembro de 1968 na cidade de Nova York. E ela era filha de Gloria Ortenberg e Hilliard Farber e também tinha uma irmã mais velha chamada Melissa. E ainda quando ela era criança, seu pai abriu uma corretora de valores que deu muito certo. Então eles passaram a ser uma família extremamente rica e ela teve uma infância bem privilegiada. Jennifer era muito gentil com todo mundo e quando era adolescente era uma atleta talentosa que amava escrever em seu blog e era fã de Madonna e Jennifer Beals. Ela se formou na Brown University em 1990 e foi lá onde ela conheceu Forrest Dulles, mas nessa época eles não chegaram a namorar, pelo que eu entendi, eles eram apenas amigos ou chegaram a namorar, mas não foi nada muito sério. E logo após a faculdade ela voltou para sua cidade e fez mestrado em redação na Tisch School of the Arts da New York University. Em 2003, quando ela estava no aeroporto de Aspen, ela encontrou muito do nada Forrest Dulles, que ela não via há muito tempo, e eles imediatamente se conectaram. Eles tinham uma química absurda, mas nessa época ele estava casado com sua primeira esposa, chamada Hillary Aldama. Mas mesmo assim eles tiveram um encontro. Porém, Jennifer não sabia que ele era casado e durante toda a conversa ele dizia que o sonho dele era se casar e ter filhos, sendo que ele já era casado. Mas isso encantou Jennifer ainda mais, ela já tinha uma visão muito boa dele, afinal ele era um homem realmente muito bonito, charmoso, engraçado e sempre sabia a coisa certa de se dizer. Forrest Dulles nasceu no dia 6 de agosto de 1967 na Turquia e quando tinha 7 anos de idade se mudou com sua família para Atenas, na Grécia. Em 1986 ele se mudou para os Estados Unidos e se formou também na Brown University em 1989. Em seguida, obteve um MBA em finanças pela Columbia Business School e passou a trabalhar como gerente na empresa de consultoria em tecnologia Capgemini. Em junho de 2000 ele se casou com Hillary Vanessa Aldama, que ele havia conhecido na faculdade, e eles se casaram em Atenas, mas o casamento acabou terminando no dia 12 de julho de 2004, e no mesmo ano ele fundou a empresa Ford Group Inc., uma empresa imobiliária de luxo, e agora que ele estava solteiro na pista, começou a trocar e-mails com Jennifer, e eles se casaram pouco mais de um mês após o divórcio de Forrest, no dia 28 de agosto de 2004, em Manhattan. E em seguida, o casal decidiu se mudar para Farmington, em Connecticut. Em 2006, Jennifer deu à luz pela primeira vez de gêmeos. Em 2008, ela deu à luz a um casal de gêmeos. E em 2010, nasceu a última filha do casal, totalizando 5 filhos. E todos eles receberam nomes de santos ortodoxos gregos. 3 filhos meninos, Petrus, Theodore e Constantine. E 2 meninas, Cristiane e Cleópatra Noel. Nessa época, Jennifer estava bem ativa em seu blog no pet.com, onde ela contava sobre a sua experiência de ser mãe de 5 e um pouco sobre a sua vida pessoal. E quem via de fora, eles tinham basicamente a vida perfeita, eles tinham uma família grande e moravam em uma casa maravilhosa. E como a maioria das mães suburbanas de classe alta, Jennifer passava boa parte do seu tempo atarefada com as atividades dos filhos, que iam desde aulas de música até tênis, natação, passeios a cavalo e até mesmo balé. E enquanto isso, Forrest, que comandava sua empresa, ele também assumiu o controle dos esportes na vida dos seus filhos. E ele mesmo tinha uma grande paixão, que era o esqui aquático, então ele fez com que os seus filhos também gostassem. E no começo eles realmente amavam, era um esporte muito divertido e muito legal. Mas teve um momento que parou completamente de ser diversão e era apenas trabalho. E só para vocês terem noção do nível que era, aos 9 anos de idade, os gêmeos mais velhos já eram os maiores esquiadores aquáticos internacionais. E mais tarde, a irmã de Forrest, Rena Dulles, que era uma arquiteta em Atenas, afirmou que ele acreditava que o envolvimento com esportes, junto com a educação sólida, era a melhor forma de se criar seus filhos.
E a partir do momento que Jennifer começou a perceber que os seus filhos estavam bem infelizes com toda aquela situação, que eles não queriam mais praticar esse esporte, ela tentou conversar com Forrest, mas ele simplesmente surtou e não aceitou aquilo de jeito nenhum. E toda vez que ela tentava falar com ele sobre o assunto, ele passava a ser extremamente agressivo. E quando as crianças eram pequenas, eles se mudavam muito de casa. Nessa época, eles ainda não tinham a casa deles. E então, como o Forrest tinha a sua empresa, eles sempre iam se mudando para uma casa que ia ser alugada. Então, eles iam para casa, ficavam um tempo, depois era alugada e eles tinham que se mudar de novo. Então, no começo, eles não tinham muito uma base sólida e eles viviam cercados por caixas de papelão. E Forrest fazia isso porque era uma maneira de deixar o dinheiro continuar entrando enquanto ele construía a casa da família. Mas finalmente, em 2012, a família se mudou definitivamente para uma mansão multimilionária em Jefferson Crossing, em Farmington, que havia sido projetada por Forrest. Porém, com o tempo, Jennifer e Forrest pareciam estar vivendo vidas completamente separadas, e ela até chegou a escrever uma vez em seu blog dizendo que a única coisa que ela queria era que depois que seus filhos fossem dormir, eles ficassem juntos, tomando champanhe e conversando e comemorando também a nova fase na nova casa deles. Mas o casamento só ia desmoronando cada vez mais. Em um certo momento, os pais de Forrest também se mudaram para os Estados Unidos, mas em um acidente muito esquisito, a babá da família atropelou a mãe de Forrest e ela foi internada e acabou morrendo. E em 2017, o seu pai acabou desenvolvendo complicações de uma doença autoimune e também faleceu naquele mesmo ano. E isso fez com que Forrest acabasse se distanciando ainda mais da família. E ele começou a fazer viagens para torneios e campeonatos de esqui por 10 dias, todos os meses. Mas não demorou muito até que Jennifer descobrisse que nessas viagens ele estava traindo com uma mulher chamada Michelle Troconis, que trabalhava como gerente de marketing em relações públicas para resorts de luxo e era esquiadora profissional que tinha uma filha adolescente de um casamento anterior. E para Forrest, ela era a mulher perfeita, principalmente pelo fato dos dois amarem o mesmo esporte e adorarem atividade ao ar livre. De acordo com Michelle, ela teve a impressão de que Jennifer e Forrest já estavam separados quando ela o conheceu. Forrest chegou até a dizer a Jennifer que ele estava completamente apaixonado por Michelle, mas que queria que ela e seus filhos continuassem com ele, e até teve a audácia de sugerir que Michelle e sua filha se mudassem para a casa deles. Logo depois disso, apesar de um acordo entre Jennifer e Forrest em manter armas fora de casa, ele comprou uma Glock 9mm e ela só soube disso depois que ele já havia comprado e mostrado aos filhos. Então, em uma noite de junho de 2017, Jennifer, que não estava aguentando mais a situação, colocou seus filhos dentro do carro e foi embora, e só voltou para entregar os papéis de divórcio para Forrest. E ela agora estava morando em uma casa em New Canaan, e eles até conversaram sobre a expansão da For Group para a área e se inscreveram para matricular as crianças na New Canaan Country School. Mas quando ela foi embora, Forrest ligou para a polícia e disse que seus filhos haviam desaparecido e que sua esposa havia roubado uma de suas propriedades. Imediatamente, Jennifer solicitou a custódia emergencial das crianças e ela sabia que ela estava entrando em um divórcio que seria extremamente longo e complicado, e ela chegou a dizer a seguinte frase: "Tenho medo do meu marido, eu sei que o pedido de divórcio e a apresentação dessa moção vai enfurecê-lo, eu sei que ele vai retaliar tentando me prejudicar de alguma forma." Ela também chegou a dizer que Forrest havia ameaçado sequestrar seus próprios filhos caso ela não aceitasse os termos que ele tinha para que o divórcio acontecesse. E quase que imediatamente após Jennifer sair da casa, Michelle com sua filha foram morar com Forrest. E durante esse processo, a mãe de Jennifer, Gloria, chegou a processar Forrest porque ela e seu marido haviam emprestado $1,5 milhão para que ele construísse a sua empresa. Mas até então ele não tinha pagado nada para ele, sendo que a empresa já estava aí funcionando há algum tempo. E de acordo com o Forrest, Jennifer estava dizendo coisas terríveis a seu respeito e fazendo com que os seus filhos não o amassem mais. E isso acabou deixando ele extremamente pistola. A situação dele no julgamento para a custódia estava bem complicada, visto que ele estava tendo um caso, havia comprado uma arma e havia se beneficiado muito da riqueza da família Farber. E até os esportes infantis que ele forçava seus filhos a fazer se tornou um ponto discutido.
De acordo com Jennifer, alguns de seus filhos apresentavam sinais de depressão, o que ela atribuiu, em parte, à intensidade das aulas de esqui aquático. No tribunal, ela também alegou que tinha muito medo de Forrest e disse que ele era um homem muito perigoso e implacável quando acreditava que havia sido injustiçado, além de dizer que ele exibia comportamento irracional, inseguro, intimidador, ameaçador e controlador. Tudo isso Forrest negou com toda a força que ele tinha, e ele ainda disse que Jennifer estava tomando medicamentos para problemas mentais, o que em nenhum momento, em nenhuma fonte, eu achei nada sobre isso, então eu acredito que era realmente mais uma mentira dele. E ele disse que ele era um pai perfeito, que sempre estava presente, que amava seus filhos, enquanto Jennifer estava nem aí para eles e que passava todo o seu tempo no estúdio de redação escrevendo seu livro. Sério? Em 2018, Jennifer estava com a custódia física de seus filhos, mas ela e Forrest dividiam a custódia legal, o que significava que os filhos moravam com Jennifer, mas que todos os assuntos que envolvessem questões legais deveriam ser discutidos entre os dois pais e eles deveriam resolver juntos. E Forrest também só tinha direito a visitas e telefonemas supervisionados, o que obviamente deixou ele muito furioso. Quando o juiz descobriu que Forrest havia saído com seus filhos junto com Michelle, que era algo que ele não podia fazer, ele não tinha essa permissão, e que além disso ele tinha mandado seus filhos mentirem para Jennifer sobre isso, suas visitas foram cortadas completamente, e também foi descoberto que além de estar perdendo a custódia dos filhos, ele estava entrando em falência. Aparentemente ele estava fazendo diversas viagens com Michelle com o dinheiro da empresa. Então ele basicamente estava usando todo o dinheiro para viagens pessoais, quando ele dizia que ele estava indo para essas viagens para abrir novas filiais, mas que nada disso era verdade. No dia 24 de maio de 2019, 2 anos após o processo do divórcio começar, Jennifer Duluth, que estava com 50 anos de idade, foi vista pela última vez por volta das 8 da manhã, quando ela deixou seus filhos na New Canaan Country School, e em seguida ela apareceu nas câmeras de segurança de um vizinho às 8h05. Nesse dia, ela havia agendado 2 consultas médicas na cidade de Nova York, uma às 11h e outra às 13h, e seus filhos sairiam mais cedo da aula por volta das 12h, mas como esse horário batia com o horário de suas consultas, ela pediu que a babá das crianças, Lauren Almeida, pegasse eles na escola e os levassem para casa e esperasse até que ela voltasse do médico. Lauren chegou na casa por volta das 11h30 para que ela deixasse suas coisas e também visse se estava precisando arrumar alguma coisa antes de sair para buscar as crianças. E mais tarde ela disse aos detetives que ela achou um pouco estranho que o Range Rover de Jennifer estava na garagem, sendo que ela havia dito que usaria ele para ir às consultas médicas em vez do Chevrolet Suburban, que não estava em lugar nenhum. Mas para isso tinham algumas explicações muito razoáveis, como por exemplo a gasolina acabou, então ela teve que ir com outro, ou que ela simplesmente mudou de ideia em cima da hora. Outra coisa que Lauren achou esquisito foi o fato de que a bolsa de Jennifer estava no chão da casa. Primeiro, porque é um lugar bem estranho para se deixar sua bolsa, e segundo, porque Jennifer não saía sem a sua bolsa de casa, principalmente naquele dia específico onde ela iria para consultas médicas e ela precisaria dos seus documentos. E em cima da bancada da cozinha tinha uma xícara de chá e uma barra de granola, o que também era um pouco esquisito, porque Jennifer era uma mulher extremamente organizada, ela nunca deixava nada fora do lugar. Mas para isso também tinha uma boa explicação, ela poderia simplesmente ter saído com pressa e perdido um pouco a hora no começo, então largou ali e depois ela provavelmente arrumaria. Mas a última coisa, e com certeza a mais esquisita, foi que quando Lauren foi pegar papel toalha para limpar a bancada, tinham apenas 2 rolos, sendo que no dia anterior tinham 12. Ao meio-dia, Lauren saiu da casa e foi buscar as crianças, e às 12h43 ela mandou uma mensagem para Jennifer dizendo que estava voltando para casa, mas ela não teve nenhuma resposta, o que também era um pouco estranho, porque Jennifer tinha 5 filhos, então ela sempre estava de olho no celular e sempre respondia com muita rapidez caso acontecesse alguma emergência. Às 13h10, Lauren mandou novamente uma outra mensagem para Jennifer, na qual ela não teve a resposta. E então, às 2h30, ela mandou outra e novamente nada. Às 4h da tarde, que seria mais ou menos o horário que Jennifer deveria já estar em casa, Lauren decidiu ligar para ela ao invés de mandar mensagem,
mas a ligação caiu diretamente no correio de voz e nesse momento Lauren começou a entrar em pânico, porque aquilo com certeza não era comum. E ela também ligou para algumas amigas de Jennifer para perguntar se elas tinham alguma notícia ou se sabiam onde Jennifer estava, mas elas falaram que não e também achavam bem esquisito que Jennifer estivesse sem contato com ninguém durante todo esse tempo, porque ela nunca fazia isso. E então, às 7 horas da noite daquele mesmo dia, Lauren e algumas amigas de Jennifer foram até a delegacia e relataram o desaparecimento de Jennifer Dulos. E enquanto isso, Lauren deixou as crianças na casa dos avós em Nova York. Quando os policiais chegaram na casa de Jennifer, eles encontraram alguns respingos de sangue no chão, na porta e na parede da garagem, bem como no exterior do Range Rover que estava estacionado. Os policiais perceberam que a mancha de sangue do carro estava espalhada, como se alguém tivesse tentado limpá-la, talvez com papel toalha, mas que não teve sucesso. Eles encontraram sangue na lixeira que ficava do lado de fora da garagem. Sangue também foi encontrado na cozinha. E testes de DNA revelaram que a maior parte do sangue era de Jennifer e o sangue que estava na torneira da cozinha era uma mistura pertencente a ela e Forrest Dulos. E o Chevrolet Suburban de Jennifer foi encontrado mais tarde na beira da estrada, perto do Waveney Park em New Canaan, a pouco mais de 4 quilômetros de sua casa. Os detetives então vasculharam todo o parque para ver se encontravam mais alguma coisa, como por exemplo o corpo de Jennifer. Eles usaram de tudo, desde helicópteros até cães farejadores e até o FBI estava envolvido na busca, mas não encontraram mais nada. E agora, com essas informações que eles tinham, sendo que até então eles ainda não sabiam o resultado do teste de DNA, então eles não sabiam que tinha sangue de Forrest junto com o sangue de Jennifer. Então eles precisavam criar uma linha do tempo para saber exatamente o que havia acontecido com Jennifer com base nas câmeras de segurança, além das evidências físicas, mesmo que eles ainda não tivessem um corpo. E foi então que eles foram até a casa de Forrest para ver se ele sabia de alguma coisa ou se ele tinha visto Jennifer, mas ele disse que ele não tinha visto Jennifer nem seus filhos naquele dia, porém demonstrou preocupação, afinal ela era a mãe de seus filhos, e disse que poderia ir até a delegacia para conversar com os policiais e tirar todas as dúvidas deles. Mas quando chegou o dia que ele deveria ir até a delegacia, ele não foi. Quem foi o seu advogado, dizendo que ele não falaria com eles. Nada suspeito. E obviamente com isso os policiais começaram a achar bem esquisito ele não querer conversar com eles, sendo que no dia anterior ele estava super interessado. E então ele passou a ser um suspeito no caso e os policiais apreenderam seu celular e conseguiram um mandado de busca para sua casa. Pouquíssimo tempo após isso, um vizinho de Jennifer foi até a polícia e informou a eles que em sua casa tinha uma câmera de segurança que filmava uma pequena parte da casa de Jennifer, que era basicamente a garagem, e a partir dela dava para ver caso alguém entrasse ou saísse com o carro. E nessas imagens mostrava que às 7 horas e 58 minutos da manhã do dia 24 de maio, o Range Rover de Jennifer saiu de sua garagem para levar as crianças para a escola e retornou para casa às 8 horas e 5 minutos e saiu novamente da garagem às 10h25. E com essas novas informações, os policiais começaram a rastrear o telefone de Forrest e também puxaram os registros telefônicos para ver o que ele tinha feito naquela manhã. Mas os registros mostraram que o seu telefone esteve em sua casa durante toda a manhã, porém tinham várias coisas esquisitas durante a tarde. Os registros mostraram que o telefone de Forrest havia parado em Hartford, que ficava a cerca de 15 minutos de Farmington, ao longo da Albany Avenue. E o esquisito nisso era que tinham mais de 30 paradas. Ninguém faz tanta parada assim. Ninguém. Os detetives então decidiram que eles precisavam das câmeras de segurança da Albany Avenue e eles descobriram que por volta das 7h30 da noite do dia 24 de maio, Forrest Dulos foi capturado nas imagens despejando diversos sacos em mais de 30 lixos em Hartford. E em uma das imagens mostra que ele não está sozinho, na verdade ele está com Michelle Troconis. Quando a polícia viu essas imagens, eles foram rapidamente até Hartford para vasculhar essas latas de lixo. E os sacos que eles encontraram continham várias roupas cobertas de sangue, bem como alguns materiais de limpeza que também estavam ensanguentados. Uma coisa estranha que eles encontraram foi a placa do carro de Forrest, que estava com algumas fitas pretas, no intuito de mudar as letras e os números. O sangue encontrado nesses sacos foi determinado como sendo de Jennifer,
e o DNA de Flores foi encontrado dentro de uma luva em um dos sacos de lixo. Os policiais também chegaram a acreditar que o corpo de Jennifer pudesse estar no aterro sanitário, e então eles passaram 3 semanas vasculhando todo o aterro, mas infelizmente eles não encontraram nada, e foi então que eles decidiram conversar com Lauren Almeida, e foi através dela que os policiais descobriram a relação extremamente complicada entre Flores e Jennifer, que até então eles não sabiam de nada. De acordo com Lauren, eles brigavam o tempo inteiro, e Jennifer estava até um pouco depressiva porque ela queria fazer o relacionamento deles dar certo. Era um relacionamento longo, mas Flores estava nem aí, não estava nem um pouco interessado. Ele queria ficar com Michelle. E foi então que Jennifer pediu o divórcio, que também foi extremamente tumultuoso e muito complicado. Depois que os policiais conversaram com Lauren, eles decidiram conversar com Michelle Troconis para ver se ela sabia de alguma coisa. E de acordo com ela e Flores haviam dormido juntos no dia 24, haviam acordado juntos, feito um amorzinho e depois tomado banho juntos. E então ele saiu para se encontrar com seu advogado chamado Kent Douglas. E então ela só ouviu às 13 horas da tarde. Quando Flores voltou, ele perguntou se Michelle poderia ajudar ele a limpar algumas casas, da sua empresa. E ela disse que sim, não viu problema nenhum naquilo. Mas o que ela não sabia, ou o que ela alegou não saber, era que a casa que eles limparam era a casa de Jennifer Dulos. Os policiais também não falaram pra ela nada, eles queriam saber até onde ela iria com a história. E de acordo com ela, quando eles terminaram de limpar a casa, Flores perguntou se ela queria um Starbucks. E ela disse que sim, que aceitava. Mas, na verdade, eles não foram para Starbucks coisa nenhuma. Eles foram para Hartford, aonde ele começou a fazer muitas paradas aleatórias. Mas Michelle disse que o tempo inteiro ela estava mexendo no celular. Então, nem prestou atenção que ele estava fazendo ou por que ele estava fazendo tantas paradas. E tem uma parte na câmera de segurança em que ela aparece saindo do carro e indo pegar alguma coisa no chão. E quando os policiais perguntaram o que ela foi pegar, pasmem, mas ela disse que ela tinha ido pegar um chiclete. Um chiclete aleatório que estava na calçada e ela queria limpar. Nesse interrogatório, ela confirmou que realmente era ela e Flores dentro daquele carro, que até então os policiais achavam que era parecido, mas eles não tinham nenhuma confirmação. E o carro que eles estavam usando não era nem o carro de Flores, era um Ford Raptor preto. Acontece que esse carro era um carro alugado pela empresa de Flores para os funcionários, porque isso dava uma impressão mais profissional quando eles fossem fazer as visitas na casa. E os investigadores também encontraram um papel amassado na Jefferson Crossing, que era onde Michelle e Flores moravam, no qual eles apelidaram de scripts de álibi, que continha exatamente toda a cronologia que Michelle havia contado para os policiais. E quando eles perguntaram para ela o que era aquilo, ela disse que o seu advogado havia pedido para que ela anotasse essas informações para que ela lembrasse. Flores Dulos e Michelle Troconis foram presos no dia 1º de junho de 2019 e foram acusados de adulterar ou fabricar provas físicas, além de impedirem o processo judicial em relação ao desaparecimento de Jennifer Dulos. Ambos se declararam inocentes das acusações e foram libertados sob fiança e obrigados a usar dispositivos de monitoramento GPS. Pouco tempo depois, o sangue encontrado na pia da cozinha de Jennifer foi confirmado ter DNA de Flores, além de os investigadores também encontrarem um DNA que correspondia ao de Jennifer no Ford Raptor. E em setembro, Flores e Michelle foram presos novamente por adulteração de provas e mais uma vez se declararam inocentes. Acontece que no dia 24 de maio, Flores havia levado o carro Ford Raptor para uma borracharia, onde pediu para que o funcionário limpasse o carro inteiro e trocasse os assentos, o que o funcionário achou bem esquisito, porque os assentos estavam em perfeitas condições, então não tinha motivo para que ele trocasse. E então ele guardou os assentos antigos sem que Flores soubesse. E mais tarde, quando ele descobriu do desaparecimento de Jennifer, ele os entregou para a polícia. E foi lá onde eles encontraram o DNA de Jennifer Dulos. No final de outubro, os policiais descobriram que Michelle e sua filha haviam saído da casa de Flores. E quando eles foram conversar com ela, eles largaram a nova bomba
de que Flores a estava traindo com uma mulher chamada Anna Curry, que era uma antiga colega dele daquela empresa que ele havia trabalhado quando ele tinha uns 20 anos de idade, chamada Capgemini. E quando Michelle soube disso, ela mudou sua história completamente. Ela disse que nem havia visto Flores na manhã do dia 24 e que ele nem havia dormido na casa. Ele havia dormido em uma das casas que ele estava alugando. E ela também admitiu que ajudou a limpar o carro junto com Flores. Os investigadores então vasculharam todas as casas que a empresa de Flores estava colocando para alugar para ver se eles encontravam alguma coisa, mas novamente nada foi encontrado. E algo que eles descobriram foi que Flores tinha uma bicicleta que tinha um guindão diferenciado, que era o que é chamado de chifre de carneiro. Eu vou deixar uma foto pra vocês. E isso era interessante porque no dia 24 de maio, às 7h40, uma pessoa com uma bicicleta com esse tipo de guidão entrou na garagem de Jennifer. E acontece que esse tipo específico de bicicleta é muito único e não é todo mundo que tem. No dia 7 de janeiro de 2020... Flores Dulles foi preso em sua casa pela polícia do estado de Connecticut e acusado de homicídio culposo, assassinato e sequestro em relação ao desaparecimento de Jennifer Dulles. Michelle Troconis também foi presa e acusada de conspiração para cometer assassinato, e o amigo e ex-advogado de Flores, Kent Douglas Mulroney, também foi detido no mesmo dia e acusado de conspiração para cometer assassinato, e mesmo com essas prisões, o corpo de Jennifer não foi encontrado até hoje. Após as prisões, documentos judiciais divulgados destacaram os antecedentes de Flores e Kent Douglas. Kent havia se afastado de sua esposa após ser acusado de abuso sexual conjugal, e ela ainda foi até a polícia de South Windsor e disse às autoridades que temia que os dois estivessem planejando matá-la. Após o desaparecimento de Jennifer, uma cova rasa foi descoberta em uma propriedade isolada que Kent possuía. Os policiais descobriram essa cova em agosto de 2019, mas nada foi encontrado. A família de Jennifer chegou a emitir um comunicado em que dizia: "Embora estejamos aliviados porque a espera por essas cobranças acabou, para nós não há sensação de encerramento. Nada pode trazer Jennifer de volta. Sentimos sua falta todos os dias e lamentaremos para sempre a sua perda." No dia 8 de janeiro de 2020, a fiança de Flores Dulles foi estabelecida em $6 milhões e ele foi solto no dia seguinte, mas ele deveria retornar ao tribunal no dia 28 de janeiro daquele mesmo ano. E enquanto isso, Michelle continuava dizendo e afirmando que ela não sabia de nada, não sabia o que tinha acontecido com Jennifer e muito menos onde seu corpo estava. Quando chegou o dia 28 de janeiro, que era o dia que Flores deveria ir ao tribunal para que ele discutisse sobre sua fiança de emergência, ele não compareceu. E naquele dia, às 10h30 da manhã, ele havia pedido para que Anna Curry, sua atual namorada, saísse de casa para que fosse fazer algumas coisas e disse que ele a encontraria no tribunal mais tarde. Acontece que logo em seguida ele foi direto para sua garagem, onde entrou no seu carro e se envenenou intencionalmente com monóxido de carbono ao passar a mangueira do aspirador no escapamento do carro enquanto estava parado. Em um bilhete que deixou para que eu encontrasse, ele descreveu que se a pessoa estava lendo aquilo, ele não estava mais vivo e que se recusava a passar até mesmo 1 hora dentro da prisão por algo que ele não tinha nada a ver. Alegou que Kent e Michelle também não tinham nenhum envolvimento com o desaparecimento de Jennifer e pediu desculpas a Anna Curry por decepcioná-la, além de pedir para que seus filhos soubessem que ele os amava e faria qualquer coisa para estar com eles, mas que infelizmente havia chegado no seu limite. Quando a polícia percebeu que ele não havia comparecido à sua audiência, eles foram até a sua casa para ver o que tinha acontecido e foi quando o encontraram em seu carro. Poucos minutos após a chegada da ambulância, a notícia de que ele havia tirado a própria vida saiu em toda a internet, mas após a ressuscitação, ele passou a ter pulso e foi levado de helicóptero para um hospital no Bronx com a câmara hiperbárica, mas ele foi declarado morto no hospital Jacob Medical Center no dia 30 de janeiro de 2020, aos 52 anos de idade. No dia 3 de março, um júri concedeu um pedido de noli prosequi aos promotores para rejeitar as acusações de homicídio de Flores Dulles e também para encerrar aquele processo criminal. O noli prosequi não é uma absolvição, é meio que uma forma de reconhecimento de que o caso contra Flores Dulles não poderia continuar pelo fato de que ele estava morto e também pelo fato de que eles não tinham um corpo, que faz com que seja muito difícil eles conseguirem 100% ligá-lo ao crime, mesmo que eles tivessem muitas evidências circunstanciais.
Isso também dá 1 ano para os promotores para reapresentarem as acusações e também quebra a ordem de silêncio e libera as testemunhas de suas obrigações. E o advogado de Flores Dulos disse que ele queria continuar com o processo porque ele queria limpar o nome de seu cliente porque ele havia sido incriminado. Michelle Troconis e Kent Douglas continuam acusados, mas por conta da pandemia do Covid, os processos acabaram sendo interrompidos, mas devem voltar em breve, visto que nos Estados Unidos a situação já está meio que se normalizando. E no dia 1º de junho de 2020 foi lançado um documentário da ID chamado Vanish in New Canaan, an ID Mystery. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se vocês têm alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até semana que vem.